Hoje a gente continua com a nossa matéria do adimplemento obrigacional e a gente já falou na última aula sobre solvens e accipiens, né, os elementos subjetivos do adimplemento. Solvens, aquele que tem que pagar, aquele que paga, que efetivamente paga, e accipiens, aquela pessoa que recebe, certo? Na maior parte das vezes o solvens é o devedor e na maior parte das vezes o accipiens é o credor, embora não necessariamente isso aconteça. Certo? Então, hoje a gente vai falar sobre conteúdo do adimplemento obrigacional e sobre a prova desse adimplemento obrigacional. Então, começando com o conteúdo, pelo artigo 313, existe um artigo, esse artigo 313 é um artigo interessante, é um artigo-chave dessa questão de adimplemento, porque ele diz o seguinte: o credor não é obrigado a receber uma prestação diferente daquela que é devida para ele, ainda que seja mais valiosa. Então, gente, vocês podem perguntar, espera aí, professor, quer dizer que, vamos ficar no exemplo da vaquinha, né? Quer dizer que o credor é credor de uma vaquinha. O devedor fala, não vou te entregar uma vaca, eu vou te entregar um anel de diamantes que vale 20 vacas. Ainda assim, o credor ele não pode ser obrigado a receber o anel de diamantes? Não, ele não pode. Ele tem o direito à vaquinha. Ah, mas se ele preferir, tudo bem. É aquilo que eu gosto de falar, no direito civil dá o direito da pessoa de ser trouxa se ela quiser. Se ela prefere a vaquinha a um anel de diamantes milionário, que seja, não tem problema. O ponto é que o artigo 313 garante justamente isso. O credor, ele tem o direito de receber aquilo que estava contratado, ok? Esse é o objeto da obrigação. Além disso, sobre o artigo 314 agora, né, em seguida, na sequência, ainda que a obrigação tenha por objeto uma prestação divisível, daí pode ser qualquer coisa que a gente pode tratar com obrigação, uma prestação divisível, pode ser a saca de café, pode ser os churros que a gente fez aquele exemplo de sala de aula, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor ser obrigado a pagar por partes, se não for combinado assim. Então, uma coisa é a prestação ser divisível, outra coisa é receber por partes. Ninguém pode ser obrigado nem a pagar por partes, nem a receber por partes, a menos que esteja previsto expressamente na obrigação. Esse é um princípio, é o princípio da identidade física da prestação. O artigo 916 do Código de Processo Civil talvez traga até uma exceção a essa regra do pagamento integral. Eu sei que é chato, nem tem que ficar tratando de processo, mas de qualquer forma, no artigo 916, se vocês puderem dar uma olhada no CPC, fala que você pode, numa execução, fazer um parcelamento da prestação. Ok, mas é uma situação em que o pagamento da obrigação já entrou em crise. Então não é bem uma exceção à regra, porque o pagamento integral é previsto pelo Código Civil como se as pessoas estivessem querendo pagar. Agora, se deu problema, e isso teve que ir para o judiciário, daí obviamente as regras da execução podem passar por cima disso. Bem, o Orlando Gomes lembra também que essa regra da identidade física da prestação não é absoluta, porque há algumas exceções. Por exemplo, se há uma morte de um devedor e com isso existe a divisão da herança entre os herdeiros do devedor, esses herdeiros só vão responder por parte da herança, por aquela parte que cabe a eles do quinhão hereditário. Então existe uma divisão e se afeta aí o princípio da identidade física da prestação. Além disso, tem a questão do devedor insolvente também. Se a pessoa tem mais dívida do que patrimônio, na hora de dividir aquele patrimônio entre os credores, o patrimônio dele vai ser dividido proporcionalmente. Então, nessa situação, também não vai haver o pagamento da prestação de uma forma integral como um todo. Então, a gente tem que lembrar dessas exceçõezinhas que a gente tem ao princípio da identidade física da prestação. E com relação a dinheiro, né? Porque a gente gosta de falar que aqui no direito civil a gente gosta mesmo de dinheiro. Então, assim, como é que funciona com o dinheiro? Já que o principal meio de pagamento, a principal forma de cumprimento de obrigação é por dinheiro. O artigo 315 traz aí o princípio do nominalismo, que é muito importante para a gente aqui. O que diz o artigo 315? Que as dívidas têm que ser pagas no dia do vencimento em moeda corrente pelo valor nominal, com algumas exceções que a gente vai ver a seguir. Então, esse é o princípio do nominalismo. A gente tem que usar o real, certo? A gente não pode usar outra moeda para pagar as obrigações em dinheiro. Então, dívidas em dinheiro sempre com o real. É a moeda de curso forçado aqui no Brasil. Também é importante lembrar que, pelo artigo 316, pode ser feito o aumento progressivo das prestações sucessivas. Ou seja, você pode trazer uma cláusula aí de juros.
A cada mês vai ter um aumento progressivo de pressão sucessiva. Pode ser por correção monetária da mesma forma. De qualquer forma, essa cláusula de escala móvel, que seria esse aumento progressivo, é justamente para evitar efeito de inflação. Hoje em dia, modernamente, vocês não vão lembrar que vocês são novinhos, mas na época de inflação acelerada, isso era uma preocupação diária. Hoje caiu um pouco, ainda tem inflação, claro, mas caiu muito, né, hoje em dia. De qualquer forma, continua a cláusula de escala móvel, ela é totalmente autorizada, mas é proibida ainda a cobrança de juros abusivos, que são acima do dobro da taxa legal. Qual é a taxa legal, professor? A gente vai chegar lá ainda numa aula daqui a algum tempo. Então, guardem essa pergunta para o futuro. Mas, de qualquer forma, juro abusivo não pode. Além disso, também é proibido o anatocismo. Anatocismo são juros sobre juros. É aquela coisa de que você cobra, estou dando um exemplo, tá, gente? 10% no mês, e no mês seguinte é 10% sobre a soma dos 10% anteriores com o integral. E daí cada mês que passa vai se cobrando em cima do resultante anterior. Isso é proibido pela nossa lei, tá? Pelo artigo 317, que também é um artigo-chave, que inclusive vocês vão reconhecer ao ler o artigo 317, que ele está sendo bem debatido hoje em dia, em tempos de pandemia, porque vai tratar a questão dos motivos imprevisíveis que causem desproporção manifesta entre a prestação. Deem uma lida no artigo 317 e pensem no que vocês acham quando vocês leem esse artigo. Bem, vocês podem pausar o vídeo enquanto vocês fazem isso, porque eu não preciso ficar pausando porque eu estou dando aula, né? Então vamos lá. Então o que diz o artigo 317, né? Motivos imprevisíveis podem acarretar uma desproporção entre o valor da prestação devida e o momento da execução. Se isso acontecer, o juiz pode corrigir essa prestação pelo valor real para assegurar aí o equilíbrio contratual, o chamado equilíbrio sinalagmático. O artigo 317 é aquele que traz a possibilidade de revisão contratual por um fato superveniente. Por quê? Essa imprevisibilidade vai acarretar uma onerosidade excessiva. Pergunta atual. Essa situação imprevisível pode ser a pandemia? Pode ser a quarentena? Gente, isso é tudo muito casuístico e tem que analisar no caso concreto. Porque pode acontecer que esse fato imprevisível não afete o equilíbrio sinalagmático. Ou então, porque pode ser que esse fato imprevisível também não afete a relação interpartes. Então isso tudo vai ter que ser analisado realmente no casuísmo, na base do casuísmo. Se aquele fato imprevisível afeta a relação obrigacional entre credor e devedor. Lembrando que esse fato imprevisível ele tem que atuar dentro dessa relação obrigacional, não fora. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: o sujeito perdeu o emprego por causa da quarentena. Ele pode usar essa perda de emprego para pleitear uma revisão contratual no seu contrato de locação? A princípio não, porque a perda do emprego é algo externo à relação contratual entre locador e locatário, ok? Isso daí é uma situação que a gente vai poder abordar com muito mais profundidade no semestre que vem, quando a gente tratar de contratos. De qualquer forma, esse artigo 317 é importante, tá, gente? A questão da onerosidade excessiva, do fato superveniente e da imprevisibilidade, podendo desequilibrar uma relação obrigacional. Pelo artigo 17 da primeira jornada de direito civil, se traz uma interpretação doutrinária para essa questão dos motivos imprevisíveis. O que se fala nesse enunciado 17? Que deve-se abarcar tanto umas causas de desproporção não previsíveis, ou seja, nunca imaginei que isso ia acontecer, como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. Eu até imaginei que isso ia acontecer, mas nunca que o resultado desse acontecimento seria esse. Então, essa interpretação doutrinária quer ampliar a ideia de motivos imprevisíveis justamente para quê? Para permitir que esse artigo 317 tenha efetividade, que é um problema, que ultimamente o pessoal tende a ver que se dá muito pouca efetividade ao artigo 317. Continuando, pelo artigo 318, a gente volta no princípio do nominalismo. O que diz o artigo 318? Que qualquer contrato, o artigo fala em convenção, né? Qualquer contrato, pacto, acordo, que traga pagamento em ouro ou em moeda estrangeira é nulo. E também para compensar a diferença entre o valor dessa e de moeda nacional, tirando casos previstos em legislação especial. A gente vai até ver alguma coisa de legislação especial aqui. De qualquer forma, se você convencionar pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, isso é nulo, tem que ser feito sempre em real. Se você está tratando de dinheiro, você está tratando de real, não tem como sair disso.
Quando você coloca pagamento em ouro, é chamada cláusula ouro. E quando você coloca um pagamento em moeda estrangeira, se chama de obrigação valutária. De qualquer modo, não vem ao caso. Essas cláusulas, a princípio, são nulas, a menos que uma legislação específica autorize expressamente a utilização da cláusula ouro ou valutária. Uma dessas leis esparsas é o decreto número 857/69, artigo 1º, que fala que os contratos e títulos e outras obrigações execuídas no Brasil que estipulem pagamento em ouro ou moeda estrangeira e recusem o curso legal do cruzeiro são nulos de pleno direito. O cruzeiro, como vocês devem lembrar, era a moeda nacional lá na década de 60. Né? Desde então a gente passou por várias moedas e hoje a gente está com o real já faz 26 anos, é um bom tempo, né? As exceções ao artigo 1º do Decreto-Lei 857 estão nos artigos seguintes. Vocês forem olhar o artigo 2º desse Decreto-Lei de 857, vocês vão ver que não se aplica essas disposições de nulidade desses contratos em contratos que tratem de importação e exportação de mercadorias, contratos de financiamento ou exportação de bens e serviços a crédito para o exterior, contrato de compra e venda de câmbio, ou seja, eu estou comprando dólar, obviamente vai ter dólar na jogada, né? Empréstimos cujo credor ou devedor seja a pessoa residente no exterior, também é outra situação que faz bastante sentido, né? Contratos que também tratem de cessão, transferência, delegação dessas obrigações referidas nesse item anterior, sobre empréstimos e quaisquer outras obrigações de devedor ou credor residente no exterior. Então, as exceções trazidas pelo Decreto-Lei 857 fazem sentido, porque você está trabalhando com algo no exterior. Se você tem que vender para o exterior, você vai receber em dólar, então, ou outra moeda, então faz todo sentido. Além disso, pela Lei 8.880 de 94, o artigo 6º fala que é nulo de pleno direito essa contratação de reajuste vinculado à variação cambial, exceto quando expressamente autorizado. Então, a princípio, se você coloca que o pagamento em parcelas tem que ser feito em R$100 e a correção vai ser por câmbio do dólar, isso também, a princípio, vai ser nulo de pleno direito. Então, vocês têm que lembrar disso também. Continuando com relação ao conteúdo da obrigação, então, fechando, né, na verdade, não pode ter cláusula ouro, não pode ter obrigação valutária, a menos que a lei expressamente o permita, certo? Então, fechando o conteúdo, a gente entra agora na prova. Como é que você prova o pagamento? É outro assunto agora, gente. O artigo 319 fala o seguinte: o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode até reter o pagamento enquanto não seja dada. Então, se eu vou pagar, vamos usar um exemplo mais da mídia, né? Vamos falar o seguinte: o seu Madruga pagou os 14 meses de aluguel. Depois de muito tempo pagou os 14 meses. Ele tem o direito à quitação do seu Barriga. O seu Barriga tem que entregar uma quitação para o seu Madruga. Realmente, você pagou tudo. Não tem mais nada sendo devido. Enquanto o seu Barriga se recusar a dar essa quitação, o seu Madruga pode se recusar a pagar. Mas, então não vou pagar. Enquanto não tem quitação, não pago. Certo? Então o que é a quitação? A quitação é a prova do pagamento. Também é chamado pelo nome popular, que vocês já devem ter ouvido falar, recibo. Tecnicamente, o recibo é um instrumento da quitação. O que isso quer dizer? Recibo é aquele documento material, aquilo que foi materializado como quitação. Quitação é a ideia, enquanto que o recibo é onde a ideia está escrita. Tudo bem? É basicamente isso. Então, com o recibo, você prova o pagamento. Quer dizer que o pagamento não foi feito se não há recibo? Não, gente. O pagamento pode ter sido feito com ou sem a entrega de recibo, mas o recibo prova que houve o pagamento. E tem outra coisa: se o seu Barriga se recusa a dar a quitação para o seu Madruga, enquanto isso não ocorre, enquanto não entregue essa quitação, o devedor não pode ser considerado como em mora, ele não está em atraso. Eu tentei pagar no dia certo, não me deram quitação, me recuso a pagar. Enquanto ele se recusa a pagar por falta de quitação, não pode se dizer que ele vai estar sujeito aos efeitos da mora. O enunciado 18 da primeira jornada de direito civil fala do comércio eletrônico, porque essa é uma preocupação que a gente tem hoje em dia, né? Comércio eletrônico, ainda mais agora em tempos de quarentena, tá todo mundo comprando pela internet. Quitação é algo importante. Como é que se dá nessas situações de comunicação à distância? O nosso Código Civil nem imaginava, em 2002, que haveria compra pela internet. Eu sei que para vocês isso é praticamente pré-história, mas é uma realidade dos anos 90, anos 2000. Pelo menos no começo dos anos 2000. Enfim, o enunciado 18 da primeira jornada diz o quê? Que a quitação regular referida no Código Civil engloba a quitação em meios eletrônicos
ou outras formas de comunicação à distância. Então você pode fazer uma quitação até pelo WhatsApp. Realmente, ó, de fato, a pessoa me pagou e tal, ela pagou tanto no dia tal. Então, nesse contexto, você pode ter uma quitação, vai ter um recibo eletrônico. Nada impede que esse recibo seja eletrônico, certo, pessoal? Então, a gente tem que facilitar também as formas. O direito não pode ser escravo das formas. E sim as formas que têm que ser escravas do direito. Então, se a gente consegue ter uma quitação por meio eletrônico, isso vai resolver o problema de credor e devedor, por que não autorizar? É isso que a doutrina está garantindo para a gente no enunciado 18 da primeira jornada de direito civil. Seguindo com relação à prova, né, a gente tem o artigo 320, que é muito importante para a gente, porque ele vai falar o que tem que conter a quitação. A quitação sempre vai poder ser dada por instrumento particular. O que é isso? É a dica do nosso legislador para que não precise que se colocar, por exemplo, reconhecimento de firma numa quitação. Não precisa nem tem necessidade de se fazer por escritura pública. Você pode fazer de próprio punho no papel. Acabou, a quitação não precisa ter reconhecimento de firma. É uma garantia nossa, é alguns reais a menos aí para pagar para o cartório. Então, o que a quitação tem que constar? Você vai ter que ter o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, quem é o solvens, no caso, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou seu representante, accipiens. Então, precisa constar todas essas pessoas. Você precisa ter todas essas informações para a quitação ser tida como, não, perfeito, não tem dúvida nenhuma. Ah, mas e se eu esqueci alguma coisa aí? Se você esqueceu alguma coisa aí, a gente analisa no caso concreto se isso vai ter prejuízo ou não. Pode ser que tenha, pode ser que não faça diferença. Mas a quitação tem que ser por escrito, tem que constar o valor, a espécie da obrigação, a especificidade dessa dívida, identificar o devedor ou quem pagou, identificar o credor com a sua assinatura e o tempo e o lugar do pagamento, certo? Parágrafo único do 320. Ainda que não haja os requisitos desse artigo, valerá a quitação se você tiver, por seus termos ou circunstâncias, a interpretar que foi paga a dívida. De novo, liberdade das formas. Não é porque não seguiu todos aqueles requisitos que a gente viu no caput do artigo 320 que essa quitação não vai valer, não vai provar que o pagamento foi feito. A gente sempre vai ter que analisar o caso concreto, tá, galera? A quitação também pode ser classificada, né? Vamos lá, tem uma subclassificação aí sobre a quitação. A quitação pode ser total ou parcial. No caso da quitação total, também chamada de plena, libera-se totalmente o devedor. Por quê? Foi pago tudo, pagou tudo, quitação total. Parcial vai acontecer quando o credor vai admitir que vai receber parte da dívida, eu estou recebendo só metade, então é uma quitação parcial. Ou o pagamento tem que ser efetuado em cotas periódicas, mensalidades, 12 mensalidades, 12 parcelas mensais. Então, ó, recebi a primeira parcela, recebi a segunda parcela, isso é uma quitação parcial. A quitação também pode ser geral ou específica. Na geral, o credor vai afirmar que ó, realmente foi quitado, está quitado e pronto. E ele não vai ficar especificando o que foi quitado. Ah, foi quitado a obrigação principal de tanto, mais os juros de tanto, mais a correção monetária de tanto. Se não é específica, pode ser geral, não tem problema. Um ponto que na geral você está quitando absolutamente tudo sem deixar nenhuma ponta solta. Na específica, se você esquecer de alguma coisa, daí abre-se margem para se cobrar de novo aquilo que não constava na quitação. A quitação também pode ser irrevogável ou revogável. E normalmente a irrevogabilidade costuma ser expressa. Quem já ouviu uma quitação, se você for procurar modelos de quitação na internet, vocês vão encontrar isso. O devedor normalmente vai exigir do credor na quitação a plena, geral, rasa e revogável quitação. Por quê? Porque uma quitação plena vai quitar tudo, sendo geral não tem nenhuma ponta solta, como eu disse, rasa, sem dúvida alguma, e irrevogável. Não vou revogar essa quitação. Essa quitação, uma vez dada, não pode ser voltada atrás. Pelo artigo 321, que tem um intuito protetivo, né? O que diz o artigo 321? Se o débito for de uma quitação que consiste na devolução de um título, uma vez que tiver perdido o título, o devedor pode exigir uma declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Vamos explicar o que é isso, né? Esse título é um título de crédito. Vamos pensar no cheque? Isso é muito comum. Às vezes você pega algum objeto de alguém, você vai... Às vezes isso acontece até com um condicional de vestido, de roupa, né? Você deixa um cheque na loja, ó, se eu não devolver as roupas, você pode descontar o cheque, porque afinal de contas eu não devolvi. Daí a pessoa vai lá e devolve as roupas. Ela pede de volta o cheque, o título.
Então a quitação disso seria a devolução desse título não utilizado. Daí a pessoa vira e fala assim, pois é, perdi o título. Problema, né? Nessa situação o que acontece? O artigo 321 aceita que, olha, quero uma declaração do credor que esse título não vale mais nada, tá? Esse cheque está perdido, está acabado. É lógico que o cheque a gente pode sustar o cheque, tem várias alternativas. Esse é só um exemplo para vocês que, caso a obrigação implique a devolução de um título, esse título, caso seja perdido, ele pode ser dado uma declaração que inutilize esse desconto do título posteriormente. E quando o pagamento foi em cotas periódicas? O artigo 322 trata disso. Quando o pagamento é em cotas periódicas, a quitação da última vai estabelecer uma presunção iuris tanto de que as anteriores estão solvidas. É por isso até que muitas vezes quando a gente recebe mensalidade de conta de luz e coisas do gênero, aparece assim, a quitação dessa não implica a quitação que as anteriores estão quitadas também. Por quê? Porque a empresa não está querendo garantir você, não está querendo se comprometer, não está querendo dar uma quitação geral, rasa e revogável de tudo. Então, pelo artigo 322, você precisa colocar claramente que você não está quitando as anteriores quando você recebe uma parcela. No caso de você não colocar essa ressalva, né, aplica-se o 322 e a quitação da última vai estabelecer uma presunção iuris tanto de que as anteriores também foram pagas. Bem, outra coisa pelo artigo 323, que é a questão dos juros, né? Se a quitação é do capital sem a reserva dos juros, esses presumem pagos. A ideia de que se você pagou a quitação, está falando que você pagou todo o capital e não está falando nada de juros, vai se presumir que os juros foram pagos também. Ah, mas não pagou os juros, então que coloque na quitação. Foi pago o capital, mas não foram pagos os juros. É sempre importante deixar claro na quitação. Na dúvida, gente, se for pensar na prática contratual, na prática do dia a dia, sempre especifica tudo. Ninguém perdeu uma mão por escrever umas 2 linhas a mais para especificar melhor o que está sendo quitado. Então fica a dica aí para a vida prática de vocês, nunca esqueçam de colocar tudo, porque colocar tudo nunca prejudicou ninguém. Essa presunção do artigo 323 também é iuris tanto. Voltando à questão de entrega de título lá atrás, você vê que o código é um pouco bagunçado nesse ponto, né? Você tem que entrega do título para o devedor, firma uma presunção de pagamento. Ah, eu estou devolvendo para você o cheque. Então, se eu estou devolvendo para você o cheque, presume-se que foi paga a dívida. E se o credor provar em 60 dias que não houve pagamento, daí essa quitação também vai perder o efeito. Essa que é a ideia do parágrafo único do artigo 324. Já o artigo 327 traz uma outra presunção iuris tanto. É a presunção de que as despesas com pagamento e quitação são do devedor. Pode-se negociar em sentido contrário? Claro que pode. Mas de qualquer forma, a presunção é que o devedor que vai gastar eventuais despesas para conseguir pagar e com a quitação. Agora, se ocorrer um aumento dessa despesa por alguma atitude do credor, você ia me pagar aqui em Linhares, mas agora me paga em Nova York. Então você tem que pegar um avião e ir para Nova York. Não, nesse caso absurdo, o credor que vai suportar essa despesa acrescida, certo? Essa que é a ideia do artigo 325. E por fim, o artigo 326 também sobre prova, né, vai finalizando a aula de hoje. Se o pagamento vai se fazer por medida, peso, etc., vai se entender no silêncio das partes que aceitaram do lugar da execução do contrato. Bem, em que sentido que isso se aplica? Por medida, o peso, lugar da execução? Como assim? Você às vezes tem modificação do tamanho das coisas, da área das coisas, com base no local. Um exemplo é o alqueire. Eu comprar um alqueire em São Paulo é diferente de comprar um alqueire em Minas, é diferente de comprar um alqueire na Bahia. Não sei se vocês sabem, mas o alqueire paulista é metade do mineiro e o alqueire mineiro é metade do baiano. Então, se eu compro uma fazenda na Bahia, eu estou comprando uma área maior em alqueires do que se eu compraria a mesma quantidade de alqueires em São Paulo. Nessa situação, se as partes não estabeleceram qual é o tamanho do alqueire, estão simplesmente comprando alqueire, a gente vai assumir que essas partes aceitaram o do lugar da execução do contrato, tá? Bem, gente, com isso a gente fechou a segunda aula sobre o pagamento direto e a próxima aula a gente finaliza essa temática. Espero que vocês tenham gostado. Tendo alguma dúvida, podem ficar livres para perguntar. E eu estou gravando essa aula na Sexta-feira Santa, então feliz Páscoa para vocês e até a próxima.